Bom dia, pessoal. Eu sou Tassiana, médica do trabalho. Sou médica do Sereste, aqui na cidade de Caruaru. Hoje, o intuito da gente é repassar algumas informações em relação à parte de notificação de acidentes. Tanto acidentes de trabalho, como acidentes de trajeto, as doenças ocupacionais. E não é só o médico do trabalho que tem esse poder da notificação. O médico em seu consultório, o médico na unidade de emergência, o médico das UBSs, ele pode sim notificar uma doença, um agravo à saúde do trabalhador. O Sereste Regional de Caruaru, nós temos uma equipe na coordenação de José B. Alves, a equipe técnicas, a fisioterapeuta Aida Oliveira, médica Tassiana Tenório, que sou eu, técnica de enfermagem Marilda Barbosa, auxiliar administrativo Maria Goretti, sanitarista Cíntia Carvalho, enfermeiro Marciano Mendes, psicóloga Eduarda Aguiar e técnico de segurança do trabalho é Helder Torres. O que é o Sereste? O Sereste é o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador. São dispositivos que compõem a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, RENAST, e são responsáveis por atuar enquanto suporte técnico especializado para a rede de municípios de abrangência. O centro fornece suporte técnico e educação permanente no âmbito de sua área de abrangência regional. Garante apoio matricial para desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador, na atenção primária em saúde, nos serviços especializados, bem como na promoção e vigilância nos diversos pontos de atenção à saúde, o RAS. Atua como centro articulador e organizador das ações intrasetoriais e intersetoriais de saúde do trabalhador, assumindo a função de retaguarda técnica especializada para toda a rede SUS. Isso está na portaria 1823, de 23 de agosto de 2012, resolução 2613/2014. O que é o nexo causal? A gente sempre se pergunta, o que é o nexo causal? Que tanto todo mundo fala. Inclusive, o próprio trabalhador, ele já sabe o que é o nexo causal. Às vezes, o médico fica se perguntando, de alguma forma, o que é esse nexo. E a gente precisa saber, a gente precisa, como médico, independente da medicina do trabalho. Até, inclusive, no médico generalista, o médico da UBS, ele precisa ter um cuidado em saber o que é o nexo causal. O nexo causal é a relação de causa e efeito entre a exposição a um determinado risco no ambiente de trabalho e a ocorrência de um agravo à saúde do trabalhador. Então, o nexo é a relação da doença com a função que o paciente ocupa, com o posto de trabalho. Aquele posto causou a doença ou aquele posto de trabalho que ele exerce agravou a saúde dele, porque muitas vezes o trabalhador ele não adoeceu naquele posto de trabalho, mas houve um agravo à saúde do trabalhador na função que ele está desempenhando. Então, na prática clínica, é a avaliação que o profissional de saúde faz ao identificar se a doença, acidente ou agravo apresentado pelo paciente tem relação com a sua atividade laboral. Então, essa avaliação deve considerar a história ocupacional do trabalhador, condições de trabalhos relatadas ou observadas, tempo de exposição ao risco e evidências científicas ou epidemiológicas sobre o agravo em questão. Não é simples assim. O paciente chega e refere que a atividade laboral dele foi o que desenvolveu a doença que ele está naquele momento. Não, a gente precisa fazer uma investigação. Tem que ter a história ocupacional,
tem que observar as condições de trabalho, o tempo de exposição ao risco, ter evidências epidemiológicas sobre o agravo em questão. A importância do nexo causal na atenção à saúde do trabalhador. Reconhecer o nexo é essencial para garantir os direitos previdenciários e trabalhistas do paciente. Contribui para a vigilância em saúde do trabalhador, fortalecendo as ações de prevenção de agravos. Alimenta os sistemas de informação em saúde, como o SINAM e os indicadores do PNS. Então, a gente precisa ter esse olhar clínico com o trabalhador, porque a partir do momento que a gente define se há ou não nexo causal, a gente também está garantindo os direitos trabalhistas. Então, é por isso que a gente bate tanto na tecla, se há esse nexo ou não. E, ao mesmo tempo, a gente precisa manter o sistema de informação em saúde atualizado. Porque se a gente não notifica, não tem como a gente saber que há doença. A doença ocupacional, ela precisa ser notificada. Porque muitas vezes o número está abaixo porque não temos notificação. É igual a qualquer outro tipo de doença. Se a gente não notifica, tipo doenças, as doenças sexualmente transmissíveis, se a gente não notifica picadas de escorpião, de cobra, sarampo, cachumba, então a gente vai ter uma subnotificação. Então, as doenças ocupacionais, ela precisa ser notificada. E não é só fazer o diagnóstico, a gente precisa também fazer a informação, porque muitas vezes acontece de empresas abrirem CATs, fazer a informação, alimentar o sistema do E-Social, que existe aquela doença ocupacional, mas em contrapartida ela não é notificada no SINAM. Então, para o E-Social, o colaborador tem a patologia, mas para o sistema de informação de saúde, essa patologia não está notificada. Quais as doenças e agravos relacionados ao trabalho? A gente pode ter câncer relacionado ao trabalho, o PAI, que é a perda auditiva induzida por ruídos, as lesões Ler-Dort, que são as que a gente ouve mais comumente, estou com a Dort, estou com a Ler, as pneumocombioses, os transtornos mentais, que hoje a gente está vendo muito isso, está batendo muito na tecla em relação aos transtornos mentais e psíquicos. O mais comum é o burnout, né? Que hoje está bem em evidência. Tem distúrbio da voz relacionado ao trabalho, tem as dermatoses ocupacional. As dermatoses ocupacional a gente vê muito em pacientes que trabalham na construção civil em relação ao contato com o cimento, com cal. As intoxicações exógenas relacionadas ao trabalho também. Nessa parte, a gente tem muito na área da saúde, são os acidentes com pérfuro cortantes, né? Então, a gente precisa ver quais são as doenças e agravos relacionados ao trabalho. Tem uma importância enorme. Por que notificar agravos relacionados ao trabalho? Porque notificar é proteger. A notificação dos agravos ocupacionais é essencial para reconhecer o vínculo entre trabalho e adoecimento, que é o nexo causal, como já falei anteriormente, planejar as ações de prevenção e vigilância em saúde do trabalhador, porque à medida que a gente notifica, a gente pode ver que números estão altos e pode interferir em determinadas áreas. Se não há notificação, não tem como a gente intervir. Garantir direitos ao trabalho, como acesso a benefícios e reabilitação, alimentar bancos de dados oficiais, fortalecendo as políticas públicas. E como eu venho batendo na tecla, quanto mais a gente notifica, mais visível é o adoecimento causado pelo trabalho. Então, se não há notificação,
não há doença. Como é que eu posso dizer que em determinado local causou, digamos, o paciente está trabalhando no posto e lá ele adoeceu com tendinites, epicondilites, e apenas eu digo que tem a doença, porém eu não tenho dados que confirmem que esse posto é doente. Porque se o colaborador adoeceu no posto de trabalho, o posto é um posto doente. Então a gente precisa fazer essa intervenção. Porque se um adoeceu, vai ter o efeito cascata. O outro que vem atrás vai adoecer também. Então vai virar uma bola de neve. A gente precisa identificar onde está a doença, onde está o causador da doença, para fazer a intervenção. Então, assim, é muito importante essa notificação. Se a gente não notifica, a gente não tem casos de doença. Então, a notificação é essencial em qualquer âmbito da saúde, tanto na pediatria, como na dermatologia, como na clínica médica, na infectologia. Então, na medicina ocupacional, a gente também precisa notificar. E não só o médico do trabalho tem esse poder da notificação. Os médicos generalistas, os médicos especialistas têm o poder também de notificar. Bem, o que é a CAT? O que é o SINAM? Que a gente fala tanto. Eu vou abrir meu CAT. Geralmente os colaboradores já chegam. O CAT está aberto? Que eles chamam o CAT. Que o CAT nada mais é do que a comunicação de acidente de trabalho. Então, CAT e SINAM são dois sistemas com a mesma responsabilidade. A CAT ela pode ser emitida pela empresa ou pelo SUS. O SUS pode emitir em caso de omissão, né, da empresa. Se ocorreu um acidente na empresa, se o colaborador adoeceu na empresa, se agravou a saúde do trabalhador no posto que ele desenvolve, então a empresa precisa notificar. Mas não só a empresa pode notificar. O médico da empresa pode notificar, o médico do consultório pode notificar, o médico do Sereste pode notificar. Então, assim, tem um leque de pessoas que podem fazer essa notificação. E é preciso formalizar o acidente ou a doença com nexo laboral perante a Previdência Social. Porque muitas vezes os colaboradores vão para o INSS com o auxílio espécie 31 e B31, espécie doença. Então, quando chega lá, o próprio INSS, ele pode fazer essa conversão do benefício espécie 31 em B31 em B91, que é a espécie acidentária. E precisamos fazer essa comunicação para garantir os direitos previdenciários e trabalhistas do paciente. E o que é o SINAM? O SINAM é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. É utilizado para notificar agravos compulsórios relacionados ao trabalho, como LE, DORT, as doenças causadas por indução de ruídos, transtornos mentais e são notificações compulsórias que a gente precisa fazer essa notificação. Não basta emitir CAT, a gente precisa também notificar no SINAM. E reflete os dados no Observatório de Saúde e Segurança do Trabalhador. O SINAM é um instrumento vital para epidemiologia e vigilância. Para a gente saber números, é preciso notificar. Então, como a gente notifica casos de arboviroses, como a gente notifica casos de sarampo, de cachumba, de varicela, a gente também precisa notificar os dados de doenças ocupacionais. CAT mais SINAM é igual a visibilidade mais acesso a direitos. A direitos do trabalhador, né? Quando se emite uma CAT e faz a notificação no SINAM, a gente está garantindo o registro administrativo e epidemiológico do agravo. Fornece nexo causal com base técnica e legal
e evita subnotificação, promovendo dessa forma ações de saúde mais eficazes. Se a gente não tem a subnotificação, a gente não pode promover uma ação em determinada área. Então, o básico é diagnosticar e notificar. A gente abre CAT, a gente informa ao SINAM para que os órgãos responsáveis comecem a tomar ciência da situação e começar a promover ações de saúde mais eficazes para promover um bem-estar do colaborador. Sem notificação, o agravo pode desaparecer da estatística e simplesmente o trabalhador perde seus direitos. Porque a partir do momento que eu emito a CAT, que o colaborador é afastado pelo INSS, quando ele volta, ele também tem o direito dele. Ele também tem uma estabilidade de 1 ano na empresa. Muitas vezes o colaborador, quando retorna, ele não pode mais exercer a atividade laboral no posto que ele estava inserido. Ele precisa passar por um processo de reabilitação. Não é simplesmente o colaborador retorna porque estava doente e ele voltar para o mesmo posto. Não faz sentido. Se o colaborador adoeceu no posto A, ele precisa, quando ele ficar bem, para retornar às suas atividades laborais, ele precisa ser inserido num contexto que não tenha mais o agente causador, o agravo daquela patologia. Então, um grande exemplo, se eu adquiri uma DORT em ombro por esforço repetitivo em uma atividade laboral A, quando eu retorno do meu INSS, eu preciso trabalhar em uma área que não tenha mais esforço repetitivo, porque senão eu vou ter um agravo da patologia que eu me afastei para tratar e estou voltando para o mesmo posto adoecido. Olá, bom dia. Meu nome é Cíntia de Carvalho Silva, sou enfermeira e sanitarista do SEREST Regional aqui de Caruaru. Eu vou só fazer uma complementação que a doutora Tassiana, na apresentação referente ao nexo causal, em relação ao código revelante sobre o nexo causal. Existem aqui nessa apresentação 2 códigos, que são o 030102 0035, que fala sobre a emissão de parecer sobre nexo causal. É um registro da emissão de parecer médico, SEREST, ou Rede de Atenção à Saúde, ou notificação de doenças relacionadas ao trabalho pelo SEREST no SINAM por mês, informando se a doença ou agravo tem relação com o trabalho, base para cálculo de critério 3 do indicador PNS. Então, veja, esse código ele tem uma relevância dentro da produtividade, né, dos atendimentos médicos. Então, o médico ele precisa, né, sempre informar na ficha no qual ele está realizando o atendimento, se aquele atendimento ele contém nexo causal, para quando ocorrer a produtividade, né, a inserção, né, dos dados referentes à produtividade médica, seja inserido este código. Esse código é o que permite visualizar que o atendimento foi um atendimento relacionado à parte de saúde do trabalhador, em que a doença ela tem relação com o trabalhador. Por isso que a gente chama nexo causal. E o outro código é o 0301010005, dígito 6, que é de consulta médica em saúde do trabalhador. A descrição é registro de atendimentos médicos realizados pelos serviços da Rede de Atenção à Saúde no município sede ou em sua área de abrangência com registro na produção ambulatorial do CIA-SUS ou no prontuário eletrônico do ESUS-APS, Atenção Primária à Saúde. Considera-se neste critério apenas as consultas em que haja a vinculação direta com a temática de saúde do trabalhador. Serve de base para o cálculo do critério 2 do indicador PNS. Então, percebam que este é outro código, porém a diferença do primeiro em relação a este é que o segundo código, ele é abrangente para as áreas de abrangência, ou seja, os municípios de abrangência em que o SEREST regional, ele matricia. Então, esses códigos, esse código específico, né, com o finalzinho 6, ele é importante que os médicos
que trabalham na rede de atenção à saúde, seja a atenção primária, principalmente a atenção primária, que é a porta de entrada, ele possa, no seu atendimento, identificar aquele usuário que está sendo atendido e que apresenta uma doença que possivelmente está relacionada com o trabalho. Então, qualquer médico, não precisa ser médico do trabalho, pode ser qualquer médico, ele pode fazer essa relação da doença com o trabalho, ou seja, aquele problema de saúde estar diretamente relacionado ao trabalho. É um adoecimento dentro do ambiente do trabalho. Então, é importante que o médico, ele faça, né, essa identificação na ficha. E quando ele vai inserir os dados dentro, né, do sistema, ele acrescente esse código. Esses códigos, eles são muito relevantes para que o município ele apareça dentro da saúde do trabalhador. Então, isso é importante dentro das análises para que a gente possa também, como Sereste, apoiar as ações que vocês realizam, né, dentro desses ambientes de atenção à saúde. Então, está relacionado à parte do atendimento médico dentro da sede, engloba Caruaru, e os outros pega na área de abrangência também. Lembrando que quando a gente fala critério 3, indicador PNS, critério 2, indicador PNS, é justamente indicadores, códigos que possibilitam que esses indicadores eles sejam identificados e apareçam dentro dessa avaliação na RENAST. Então, a gente consegue visualizar os municípios que estão realizando esse atendimento. Então, esse é o que eu queria contribuir dentro da apresentação da doutora Tassiana em relação ao nexo causal. Aqui a gente tem um exemplo da ficha da CAT. Eu não posso nem fazer uma simulação da comunicação de acidente de trabalho para ficar mais evidente, porque a gente já abre essa ficha de notificação no sistema online. Então, se eu for exemplificar algo, eu vou estar gerando uma CAT. Então, quando a gente abre cadastro de comunicação de acidente de trabalho, a gente já vai cair nessa página, na ficha de comunicação do acidente. A gente vê aqui que tem tipo de CAT. Quando a gente seleciona, aí a gente vai ter a CAT inicial, reabertura de CAT, CAT por doença ocupacional. Então, é autoexplicativo. A gente vai clicando e vai alimentando esse sistema. Tipo de empregador, se ele é CNPJ, se ele é autônomo, o CPF do acidentado, data de acidente. Então, a gente vai passando e vai preenchendo automaticamente. Isso aqui é bem simples o preenchimento. A gente só vai precisar de todos os dados do colaborador, CNPJ, função, vai pedir o CBO, que é o código do posto da atividade laboral que ele desenvolve. Isso tem na carteira de trabalho. Quando não tem na carteira de trabalho, a gente digita qual é a função dele e de imediato já aparece. E CNPJ do colaborador, a data do acidente, e vamos preenchendo, vai ser bem autoexplicativo. A gente acessa o sistema de CAT, digita o endereço www.gov.br e já vai aparecendo. Aí, como eu falei, vai ter dados da empresa, CNPJ, KNAI, nome completo do trabalhador. O que precisa realmente, o PIS, o endereço não precisa, mas vai precisar nome completo do colaborador, CPF, data do nascimento, a data do acidente, onde ocorreu esse acidente, a descrição da parte do corpo, agente causador. Se houve óbito, a gente precisa colocar a data do óbito. Se houve afastamento, a gente vai colocar quantos dias de afastamento o colaborador está tendo. Se também não houve perdas de horas de trabalho, a gente também informa. Porque o colaborador ele pode abrir uma CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, e não ser afastado da atividade laboral.
pode também ocorrer. Não nem toda CAT o colaborador ele se afasta. A gente pode abrir a CAT com ou sem afastamento. Aí o preenchimento da CAT é online, como eu já falei, tem a CAT inicial, tem a CAT de reabertura. E a gente precisa preencher, porque depois que a gente fecha a CAT, já vai emitir o relatório e ela já vai para o E-Social, vai ser automaticamente. Então, a gente pode ter o acidente e a gente tem o prazo legal da abertura de CAT. Se acontecer um acidente com o colaborador dia 8/8, às 10 horas da manhã, a gente precisa emitir CAT até o dia 9/8, às 10 horas da manhã. A gente tem 24 horas para fazer a abertura de CAT. O que dá mais um prazo é se a CAT se o acidente ocorrer aos sábados, domingos e feriados. Que aí a gente tem um prazo maior, porque sábado, domingo e feriado não conta como dia útil. A gente já emite no dia subsequente. Já, se houver óbito do colaborador, essa CAT precisa ser aberta de imediato. A doença ocupacional, a gente precisa notificar até 15 dias após o diagnóstico. A partir do momento que o colaborador ele tem 15 dias de afastamento, ele precisa ser afastado por um tempo maior. Pronto, eu fui ao médico, foi diagnosticada uma patologia, estou afastada do trabalho por 90 dias. 15 dias, obrigatoriamente, ele recebe pela empresa. A partir do 16º dia, ele é automaticamente encaminhado para o INSS. Aí a gente tem aqui o gráfico de dados epidemiológicos de acidentes e agravos de trabalho. A gente só pode ter esses números se, além da abertura de CAT, esses acidentes forem informados na ficha de SINAM. Porque se não houver o preenchimento da ficha de notificação, a gente vai ter uma subnotificação. Inclusive aqui a gente tem municípios tipo Agrestina, a gente tem 0 notificação. Isso aqui não significa que não ocorreu acidente. Pode ter ocorrido, porém não houve a notificação. Vamos aqui ver Caruaru. Caruaru tiveram um total de 950 notificações de acidentes e agravos à saúde do trabalhador. Então, a gente precisa notificar. Talvez esses dados tenham um número maior, porém não houve notificação. Então, a gente precisa notificar, a gente precisa ter dados epidemiológicos para que a gente tenha ações em relação ao posto, ao trabalho, a área de trabalho que está causando a doença do nosso trabalhador. Pronto. Quando a gente vê aqui esses dados de acidentes e agravos ao trabalho, a gente também tem um outro gráfico em relação à função que ele exerce. O quantitativo de acidentes, o quantitativo nas cidades e o quantitativo em relação à atividade laboral exercida pelo trabalhador. Então, a gente precisa também saber o que ele faz para a gente fazer esse nexo de causa. Se a gente não digamos, o colaborador chega dizendo que houve um acidente com pérfuro cortante, com agulha contaminada e tudo. Só que ele é um agricultor. Então, a gente precisa fazer e ele diz que esse acidente com pérfuro cortante foi na atividade laboral. Então, a gente precisa ver esse nexo causal.
anexo do acidente do agricultor com um instrumento pérfuro cortante, com agulha contaminada, com um bisturi. Então, a gente também tem que fazer essa notificação e na notificação a função que o colaborador exerce, para a gente fazer esse nexo de causa. Bem, pessoal, eu espero ter passado para vocês de uma forma clara que nós, como médicos assistencial, tanto da saúde do colaborador, como médico generalista, o médico que está em um plantão, o médico que está no UBS, a gente pode notificar, a gente pode diagnosticar, a gente tem a obrigação de fazer esse nexo de causa, porque a gente não tem que só pensar no momento, a gente tem que pensar após, o que é que vai acontecer com esse colaborador. Então, talvez na urgência seja mais difícil, porque a gente tem inúmeros pacientes, eu também trabalho em urgência, a gente tem inúmeros pacientes e de repente isso passa desapercebido. Mas a gente pode realizar essa notificação em relação aos acidentes típicos, aos acidentes de trajetos que ocorrem dia a dia. Quantas vezes a gente está em um plantão e chega um colaborador que teve uma amputação traumática em mão, em perna, que foi causada na atividade laboral. Então, a gente precisa ter esse olhar e a gente precisa notificar, porque a gente só vai cuidar da saúde do trabalhador, a gente só vai ter um olhar mais amplo em relação a essa saúde do trabalhador quando a gente notifica. Se a gente não notifica, a gente não tem dados, então fica as subnotificações. Então, doença ocupacional, acidente de trabalho é uma notificação compulsória. Então, a gente precisa alimentar o sistema, a gente precisa notificar. A gente precisa que esse colaborador tenha os direitos dele. A gente precisa que tenha ações pelos órgãos públicos para o melhoramento daquele posto de trabalho adoecido. A gente não pode apenas achar que o colaborador tem uma ADORT e ponto final, ele vai ter que tratar, certo? Ele vai tratar, mas o próximo colaborador que ficar no posto que ele adoeceu também irá adoecer, é um efeito dominó. Então, no final, a gente vai ter vários N colaboradores doentes, com subnotificações e sem nenhuma ação de saúde. Então, a gente precisa notificar. A minha fala hoje se fosse se resumir, seria notificação. A gente precisa notificar. Notifica para que os órgãos públicos possam fazer ações que melhorem a saúde do colaborador. Então, eu sou a médica do Sereste, aqui na cidade de Caruaru. Estamos passando o e-mail serestecaruaru@gmail.com. Telefone é 81-3101-0374. Qualquer informação, qualquer dúvida, podem ligar. A gente atende, a gente orienta. Se for preciso ir em algum local, a gente pode ir para a gente avaliar posto de trabalho, ver se realmente tem esse nexo. A gente pode fazer palestras, pode orientar, pode investigar. Então, assim, a gente está aqui para ajudar. Então, a gente está para ajudar e a gente também quer a ajuda de vocês. Porque sem vocês, se vocês não notificarem, a gente não tem como fazer ação. Então, eu espero que tenha ajudado vocês e a gente está aqui para ajudar qualquer um que precisar das informações em relação a anexo, abertura de CAT, ficha de SINAM. Então, assim, vamos dar as mãos e vamos fazer uma grande corrente em prol da saúde do trabalhador. Obrigada a vocês e um bom dia.